Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje e é uma alegria esse contato com você que prestigia a Rádio Brasil Espírita, que compartilha conosco dessa vontade de querer aprender, de conhecer mais, para ser mais feliz. Como fazemos, iniciamos com a leitura de preparação do ambiente, do nosso clima espiritual, e escolhemos a mensagem Bendigamos, do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, intitulada Bendigamos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Pedro, está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. Esse é o comentário de Emmanuel. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador, quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos, pelo prisma do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Uma bela mensagem, para nossa reflexão, uma mensagem de consolo e de esclarecimento, porque todos nós estamos sob a égide divina, sob a proteção do Criador. Sabemos que as dificuldades são percalços necessários ainda na nossa jornada para o nosso aprendizado, o nosso crescimento,
mas que nunca nos faltará a bondade do alto em nosso favor. Às vezes nós criamos barreiras, né, para que essas benesses cheguem até nós, nos socorrendo, nos amparando, nos dando luzes, mas ainda assim os benfeitores arranjam uma forma de serenar o nosso estado íntimo de revolta, de rebeldia, né? E fazer com que mentalmente a gente crie as condições favoráveis para que esse auxílio chegue até nós, porque o auxílio divino está sempre ao nosso dispor. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez compartilhando desses momentos tão especiais com você. Boa noite ao Márcio Eduardo e boa noite ao nosso querido Paulo Moraes, o nosso convidado de hoje, e que ele está trazendo para nós uma reflexão sobre um tema muito oportuno e esclarecedor, que é a visão espírita do Carnaval. Então, com certeza, sairemos daqui fantasiados, Paulo, sairemos fantasiados de anjos, né? Com asas e tudo. Mas vamos desmistificar, né, essa história do Carnaval, né? E vamos ver como a gente consegue passar esse período, esses 4 dias, de uma forma alegre, feliz e de uma forma construtiva, né? De uma forma que a gente saia leve, fortalecido, com as nossas energias refeitas para continuarmos essa nossa caminhada evolutiva. Bem, com certeza a noite vai ser festiva. E nós lembramos, ouvinte, que a sua participação é muito importante, porque ela nos provoca, né, na reflexão, nos traz luzes, nos esclarece também. E você já conhece os meios, não é, de entrar em contato com a Rádio Brasil Espírita. Também no Facebook, não é? E a imagem, pois tem uma notícia aqui que a partir da próxima semana estaremos também, os programas estarão sendo transmitidos ao vivo, através do Facebook, e vai ser permitida a interação através do Facebook, vai ser franqueada essa possibilidade, além dos meios já existentes, né? Se você baixou o aplicativo da rádio, você pode fazê-lo através do WhatsApp, ou através do portal também da emissora, né? Existe algum telefone disponibilizado? Outra informação também é que você pode se comunicar conosco ao vivo, né, de viva voz, através do WhatsApp. Será uma alegria muito grande para nós interagir com você. Boa noite, Paulo. Uma satisfação tê-lo aqui de volta, né? E com certeza você tem muita coisa boa para trazer para a nossa reflexão. Eu só lamento uma coisa, Paulo, é que o tempo passa tão rápido que eu acho que você não vai conseguir esgotar aí o seu repertório. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Com a palavra você, então, Paulo. Boa noite, caro amigo Leones. Boa noite, amigo Márcio. E boa noite aos caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe
nos inspire. O tema de hoje, sobre o carnaval na visão espírita, é muito próprio para o mês de fevereiro, que é o mês de carnaval este ano. É importante a gente procurar saber algumas coisas sobre o carnaval, essa festa que, apesar de nosso país ser conhecido como um país não só do futebol, mas também o país do carnaval, tem suas origens muito distantes daqui no nosso país. As origens do carnaval é importante para fins de conhecimento a gente também buscar, saber as origens do carnaval. Na Roma antiga, na Roma dos Césares, essa festa era conhecida como as bacanalias, que eram rituais religiosos, é uma festa religiosa em homenagem a Baco, chamado de Dionísio pelos gregos, que era o deus do vinho. Essa festa ela era associada aos prazeres materiais. Então era equivalente, essas bacanalias eram equivalentes ao carnaval de hoje. Eram festas regadas a orgias, a sexo, danças, onde mulheres dançavam desenfreadamente vestidas com peles de leão. E também em outro momento chamada de Saturnália, essa festa, que era uma festa pagã que comemorava o fim do ano agrário e religioso em Roma, onde se imolava, se sacrificava uma vítima humana em homenagem ao deus Saturno. Então ali, nessa festa, durante a Saturnália, um carro naval percorria as ruas da cidade, enquanto pessoas vestidas com máscaras realizavam jogos e brincadeiras. Outra versão diz que o carnaval significa adeus à carne, ou a carne nada vale. E aí a junção virou carnaval. E por isso mesmo, essas festas elas traziam em sua significação a celebração dos prazeres materiais, dos prazeres terrenos. Pois bem, essas festas elas foram ganhando espaço, ganhando terreno, e na Idade Média o carnaval passou a contar com um período de celebração regular. Foi quando, no ano de 1091, a Igreja Católica oficializou a data da Quaresma, que são aqueles 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinzas, numa preparação para a Páscoa. A partir daí, o conceito adquiriu, o carnaval, na verdade, adquiriu o conceito que hoje se apresenta, que é de uma vez por ano, as pessoas poderem estarem liberadas para enlouquecer nas bebidas, nas drogas, no sexo, nas orgias, enfim, extravasando sob a desculpa de extravasar suas energias, as ansiedades represadas. E qual a consequência disso? A consequência é o aumento da violência durante esse período de 5 dias, na verdade, que começa na sexta e termina na terça. Pois é, isso para alguns, porque para outros começa bem antes, Isso, a gente está falando daqueles... As prévias carnavalescas, prévias, Isso. Às vezes 2, 3 meses. E os fora de época também. Os festejos, E os fora de época. O aumento da violência, dos acidentes automobilísticos, os problemas de saúde e também às vezes as obsessões. Às vezes a gravidez indesejada. Indesejadas. Paternidades irresponsáveis. E por que isso acontece? Qual a causa de tantos problemas? Porque era para ser uma festa onde as pessoas, que muita gente vai para brincar de fato, sem dúvida nenhuma.
Mas por que ainda é uma festa regada a tanta violência, né? A tantos acontecimentos, né? Muita sensualidade? Mas por que isso ainda acontece? No livro Nas Fronteiras da Loucura, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que é um livro que narra as atividades de socorro a encarnados e desencarnados por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, no Carnaval de 1982 do Rio de Janeiro. O autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, ele, depois da participação dele junto às equipes socorristas do plano espiritual, né, na cidade do Rio de Janeiro, ele conta que depois, quando eles estavam retornando para o plano espiritual, depois do carnaval, diz ele que logo depois que retornaram à vida espiritual, percebia haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, ou seja, que envolviam a Terra, desde as mais condensadas, próximas à área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Ele falando sobre na visão espiritual, invisível aos nossos olhos, essas faixas vibratórias, mas ainda muito grosseira para os espíritos. E no livro Instruções Psicofônicas, ditado por diversos espíritos, através de Chico Xavier, um espírito chamado Efigênio S. Vitor, ele fala de forma mais específica sobre essas faixas vibracionais na Terra. Ele fala na cinta atmosférica densa. Ele diz que ao redor do nosso planeta Terra, existe uma cinta atmosférica densa, que é chamada de umbral grosso, que vai da crosta da Terra até 50 quilômetros de altura, que é uma área ainda densa, que é mantida por nossos pensamentos, os pensamentos da massa humana. Que pensamentos esses? Mágoas, invejas, sensualidades, tudo que sai, que emana do nosso pensamento, da nossa mente, da mente humana. Então isso forma ao redor do nosso planeta essa faixa densa, que é chamada é onde é formado, onde existe o umbral grosso, até 50 quilômetros de altura, ao redor, formando um círculo ao redor do nosso planeta. A partir daí, desses 50 quilômetros, ele fala que existe uma outra faixa, uma outra cinta, uma cinta chamada cinta leve, que é o chamado umbral leve, que vai de 50 quilômetros até 950 quilômetros de altura. Então, 50 quilômetros de umbral grosso, dessa cinta densa, com mais 950 quilômetros de cinta leve. Nessa cinta leve é onde ficam as colônias espirituais, né, mais conhecidas para a gente, como a colônia Nosso Lar. Na cinta atmosférica densa, há uma certa dificuldade para espíritos medianos vencerem essas emanações. Muitas vezes eles precisam de ajuda, né, para chegarem até a Terra, por exemplo. Como o André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele, na primeira viagem que ele faz, depois que ele está no Nosso Lar, quando ele desce a crosta terrestre da colônia Nosso Lar, juntamente com um amigo espiritual chamado Vicente e um instrutor espiritual chamado Aniceto, à medida que ele vai se aproximando, que ele já se utilizando do processo de condução rápida,
da volitação, né, em alta velocidade, à medida que ele vai se aproximando, que eles vão se aproximando da crosta terrestre, que é quando eles entram nessa cinta densa, ele percebe que ele uma certa dificuldade para ele atravessar. Ele e o Vicente, o amigo espiritual. E é quando o instrutor, chamado Aniceto, percebe e providencia um veículo, né, para eles utilizarem para chegar até onde eles queriam chegar. E André Luiz, ele questionou isso. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí o amigo espiritual, Aniceto, ele disse porque estariam eles penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana, ou seja, o umbral denso. Você está fazendo referência ao conteúdo do livro Os Mensageiros, do né? livro Os Mensageiros, Mas de André Luiz. Você antes mencionou, uma ouvinte está querendo saber, nosso abraço para ela e a Neuzinha, que esteve aqui há uns dias atrás. Você antes fez referência ao livro Nas Fronteiras da Loucura, que é de Correto. Manuel Filomeno de Miranda, não é? Isso. Correto. Isso. O livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Muito bem. E a gente faz referências a essas dimensões, né, e chega até medi-las em quilômetros. Isso. Mas é bom que a gente compreenda esse estado como sendo um estado consciencial, né, e mais denso, não é, mais próximo da nossa dimensão, não é tal a atmosfera densa da qual ele está assim carregado, não é isso? Correto. Quanto mais próximo, né, pelos ensinos desses espíritos, quanto mais próximo da parte física da Terra, mais densa é essa faixa vibracional. À medida que vai se elevando, vai diminuindo a intensidade. E isso chega aqui, isso é provocado então pela liberação das nossas energias deletérias, né? Das nossas vibrações. Correto. Ainda carregadas de sensações, não é? Exatamente. E é por isso que a massa de espíritos inferiores, de espíritos atrasados, cresce sobremaneira no carnaval, porque estamos cercados por eles, né? Então, em razão dessa quantidade de pessoas que se dá aos exageros de toda a ordem, é no carnaval onde se vendem mais a época do ano onde se vendem mais bebidas alcoólicas, né? Então, isso atrai a multidão de espíritos atrasados que estão nessa cinta densa no nosso círculo terrestre, né? Imagine uma multidão com sede e atrás de água, elas vão correr para onde? Para onde tem água. Assim são os espíritos inferiores. Então A lei da atração, né? Eles são atraídos pelas energias que a gente emana, né? Que a gente libera, né? Que a gente libera, exatamente. Isso é uma decorrência dessa lei de afinidade. Lei, né? De afinidades. Há duas populações, né? Há duas populações, uma de encarnados e uma população de desencarnados. Que é maior ainda. Uhum. Por isso que há um intercâmbio constante. Fala-se na proporção de 4 espíritos, ou seja, 4 desencarnados para cada encarnado durante as festas de carnaval. Então, fala-se nisso. Então, isso mostra que durante o carnaval a gente está muito acompanhado, viu, por uma multidão. Se uma festa no carnaval de Olinda ou de Salvador tem 2 milhões de foliões, multiplique por 4 o número de desencarnados participando da festa. Mas trazendo isso mais para o campo
da nossa vivência aqui à luz dos nossos olhos, dos nossos sentidos, o mal, digamos assim, em si não está no carnaval, não é propriamente, né? Você pode estar vivendo um estado de alegria, de felicidade, sem estar tomado por essas sensações, não é isso? Isso, a gente vai ver mais adiante. Sim. Mais adiante a gente fala mais um pouco sobre isso. Sim. Mas com certeza, não é a festa em si, né? É quem vai para a festa, né? O que é que você vai fazer numa festa? O que é que você vai fazer no carnaval? Como é que você vai se comportar no carnaval? O mal, né, não está no carnaval em si, na festa em si. É uma festa de alegria. Como qualquer ambiente, não é? Em que a gente se encontre. Exatamente. Vai depender de com que a gente está se sintonizando, não é? Exatamente. E é por isso que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 459, ele faz uma pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, aonde tem, né? Se a gente, quem vai para o carnaval ou para qualquer outra festa, onde tenha multidão, e a gente começa a beber, as pessoas começam a beber, porque o álcool, ele abre os canais, né? O álcool, a bebida abre as drogas, né? Abre os canais, os canais propícios para as obsessões de toda a ordem. Então, é a forma como a gente se comporta durante a festa, né, que traz, né, como é que eu diria? É a forma como atrai, que atrai, né, essas situações as mais diversas, as né? mais diversas, correto. Tanto no plano físico, não é? Porque de repente você está envolvido em situações indesejáveis por estar num ambiente que é propício a isso, tanto quanto no plano invisível, no plano espiritual, não é? Isso. Você passa também a ser alvo, se você está em sintonia com aquela energia, passa a ser alvo do assédio de entidades que estão com propósitos menos dignos, digamos assim, né? Que estão querendo ali beber, atrás das mais diversas sensações, né? Porque nós vivemos... criar conflitos, brigas... Isso, porque vivemos em constante relação de intercâmbio, né? Nós vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com aqueles que são afins, né? Seja pelo pensamento, pelos gostos, pelos interesses, pelas ações, né? Sem que a gente perceba isso. Isso acontece e nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, né, que retrata a nossa situação íntima. Por isso que o ambiente do carnaval, ele se torna muito propício para as obsessões, inclusive coletivas, né? Pois a gente fica muito mais receptivo nesse ambiente. E não é só no carnaval, né? Eu, como gosto muito de futebol, gosto de ir para estádio de futebol, e muitas vezes a invigilância faz a gente, às vezes, entrar naquele clima, né? Muitas vezes eu já me peguei chamando o juiz de ladrão, porque eu vi todo mundo chamando o juiz de ladrão, ladrão, eu me levantei ladrão, depois eu me toquei. Calma, peraí, não é assim. É um coletivo, né? Não é só no carnaval. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Os noticiários, né, ultimamente têm dado muitas informações tristes, né, no Espírito Santo recentemente, que onde a ausência da polícia nas ruas fez com que uma coletividade, que muitos não são bandidos, pessoas que são normais, pais de família normais, mulheres comuns que não fazem parte do termo bandido, avançando nas lojas, depredando, roubando, furtando. Por quê? E depois o arrependimento para devolver, porque vai
entra naquela sintonia da coletividade e acabam cometendo crimes. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É em qualquer ambiente, não é só no carnaval. As paixões, de uma forma geral, elas levam ao desequilíbrio, não é, Paulo? Com certeza. Com certeza. A gente tem que compreender que nós somos uma individualidade. Né? No momento depois que morremos, é o que a gente nos ensinam, né? Os espíritos superiores, através do livro dos Espíritos, por exemplo, que nós somos individuais e que a morte, né, não encerra a vida, encerra a existência do corpo físico, do corpo material, mas a nossa individualidade permanece com os mesmos gostos, mesmos desejos, as mesmas virtudes, e continuamos no plano espiritual, né? E por isso esses espíritos que a gente fala, espíritos que vão para o carnaval, são espíritos que são como nós, que querem participar das festas como se estivessem encarnados, né? E acabam influenciando na nossa vida, né? Uns de forma positiva, outros de forma negativa. Mas por que isso acontece? No livro dos Espíritos, na questão 149, Allan Kardec pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Eles respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. E ele prossegue: e a alma conserva a sua individualidade após a morte? E eles respondem: sim, não a perde jamais. Então a gente continua, né, com a nossa individualidade, só despidos, como quem tira uma roupa e veste outra, ou fica sem ela. Então, ele continua, os espíritos continuam. E o que seria ela, a individualidade, se não a conservasse? E o que seria a morte se não conservasse a individualidade? E ele insiste, Allan Kardec, ele disse: e como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? E eles respondem: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então a gente percebe que por essas perguntas e respostas, né, que os espíritos são seres, criaturas de Deus, como nós somos. A diferença entre alma e espírito a alma é o espírito encarnado, né? A esse respeito dessa individualidade, eu tenho uma proposta aqui de uma experiência. A gente fecha os olhos, você perde a consciência da sua individualidade, da essência do seu ser? Não, né? Se a gente cerra os olhos, permanece com os olhos fechados por alguns minutos, a gente vai continuar sendo nós mesmos, né? Sendo nós mesmos. Não é verdade? Verdade. É interessante isso. O nosso magnetismo pessoal, Leones, é um campo de atração magnética das energias cósmicas de toda a natureza, né? Daí as obsessões, né? Daí as grandes obsessões, porque a gente atrai, né? E se você, né, facilita, né? Se você é uma pessoa porque tem pessoas que gostam da bebida, né, mas não sabem se comportar, né, quando bebem. É aí que entra o espaço. Tem pessoas que ficam violentas, outras ficam que o álcool dilata, né, abre esse espaço, ficam ricas, né? Acha que tem dinheiro suficiente e ficam gastando à vontade, depois vem a conta, né? Outros ficam valentes, por qualquer coisa entra em confusão,
Então, como você disse antes, o carnaval em si, né, não é o carnaval em si que é maléfico, né? Somos nós que fazemos parte. E um outro aspecto também, as situações que o próprio carnaval propicia, oferece, né? Então, se a gente não está suficientemente pronto para resistir a essas situações, a gente envereda por esse caminho, né? Acaba que enveredando. O carnaval e outras festas também, a gente está fazendo referência ao carnaval, mas porque o tema é esse, mas é qualquer festa. Mas foi isso que eu todas disse. essas festas, Campo essas de futebol, baladas, onde o tem futebol, multidão, esses isso. bailes funks, dizem que são coisas assim, né? Pouco, digamos assim, recomendável, né? Agora eu vou lhe fazer um questionamento. Como proceder então? Porque, por exemplo, eu nunca fui de festa, nunca fui. Para eu não ir a uma festa, isso não me causa nenhuma contrariedade. Eu me sinto bem consigo mesmo, aproveito bem o meu tempo, fico em casa, numa leitura, fazendo alguma coisa, sempre tenho que fazer, né? Mas para outras pessoas não é esse o estado natural, né? Como conciliar, então, né? Como fazer, como conciliar? Olha, quer dizer, eu gosto. Certo. Não é proibido ir, não é uma coisa do outro mundo, tudo bem, mas como eu posso ir sem me deixar cair nessas armadilhas, sem participar desses momentos de desequilíbrio, de desajuste, porque é realmente isso, não é? Correto. Eu também, assim como você, eu não gosto de carnaval, mas há mais de 15 anos que eu vou anualmente, religiosamente, para o Carnaval de Salvador. Mas por que eu vou? Porque a minha esposa é louca pro carnaval. É louca pro carnaval. Então, eu para conciliar, já teve ano que eu digo, olha, eu não vou. A gente acabou não indo para o hotel. A gente foi. No hotel tinha carnaval também. Mas assim, eu vou, mas quando a gente tem que estar o tempo todo vigilante, né? Não é como você disse, não é proibido. Como a gente falou agora há pouco, é a forma como a gente se conduz, se comporta na festa, né? A gente tem que estar vigilante, não só em pensamento, como também com nós mesmos. Você vai para uma festa, não só carnaval, mas qualquer festa que tenha multidão, você não vai usar relógio, você não vai usar volta, né, de ouro, você não vai andar com carteira no bolso, porque aí você está sendo imprevidente, você está sendo invigilante, você está atraindo, abrindo canais para mexerem com você, né? A gente tem que se comportar como cristão, né? Tem que procurar estar lúcido, né? Sóbrio. Se você, né? sabe que Consciente. você é pacífico, é um cara tranquilo, mas se você bebe, quando você bebe, você já muda o seu comportamento, né? Então, se você vai para uma festa de uma dimensão como é o carnaval, ou você fique no grupo fechado, dentro, né, entre família ali, ou não beba, né? Porque você pode estar atraindo problemas para você. Porque é a forma como a gente se comporta no carnaval, né, que pode trazer problemas para a gente. Carnaval é uma festa, não é porque na Roma antiga, né, era como a gente falou aí, as bacanalhas, havia sexo, orgia, que a gente vai participar e vai também se envolver com isso, de forma nenhuma. Eu não gosto de radicalismo, não, né? Mas eu cedo, né? A gente concilia quando a gente vai para carnaval. Por mim não iria, eu iria para outro local. Mas como a gente, para conciliar, também não só, né, o casamento né, também tem que haver flexibilidade, porque né, a gente tem que haver renúncia de ambos os lados. E a gente vai para a né? festa, tudo, mas tem que andar. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, nunca tive problemas no carnaval indo para Salvador. Paulo, outra pergunta assim um tanto provocativa.
essa ideia que é transmitida por algumas religiões, não é? A ideia da quarta-feira de cinzas, como se fosse a quarta-feira de cinzas, pudesse fazer com que você, digamos assim, fosse, vamos dizer assim, fosse perdoado ou fosse isentado dos seus excessos praticados durante aquele período. Como é que a gente pode observar isso? Será que isso não leva a uma conduta, a uma percepção equivocada do que deve ser o nosso comportamento? Quer dizer, eu posso praticar excessos, mas se depois eu me arrependo, peço perdão, então está tudo bem. Se tivesse tudo resolvido, tudo né? Resolvido, esqueceu-se o passado, passou-se uma esponja. É mais ou menos assim? Na verdade, a quarta-feira de cinza, né, a quaresma, foi uma criação da igreja, né? Como eu falei agora há pouco, na Idade Média, o carnaval ele passou a contar com um período de celebração regular, anualmente, né? E a igreja absorveu essa festa para contar, tanto é que a quaresma é contada a partir da quarta-feira de cinzas, que é como se fosse uma preparação, né? Olha, está perdoado, vamos se preparar para a Páscoa, né? Mas, claro, quem tem um pouco de conhecimento da doutrina sabe que não é assim. Não é dessa forma que os seus pecados, os seus excessos serão perdoados, né? A gente vai lapidando... Até porque não há o perdão nesse sentido de gratuidade, né? Exatamente. Se fosse dessa forma, seria muito... Não sei nem se seria bom, viu? Porque... Aliás, eu acho esse termo perdão, esse termo pecado... muito impróprio, né? Porque ele transmite dá uma sensação assim de um sentimento de culpa, né? Uma coisa pesada, né? Isso. Eu prefiro usar a expressão equívoco, erro, né? Uhum. Você faz aquilo porque o pecado o seu nível de consciência ainda não alcançou essa percepção de que você está fazendo errado, né? É verdade. E dizem que a palavra pecado significa, na sua origem, lá no grego, errar o alvo, né? Não é isso? Errar pecado o alvo. Significa errar o alvo. Então, na verdade, eu não peco, eu erro, né? Eu acho que eu me coloco para mim, quando eu penso assim, uma responsabilidade maior, né? Sobre as minhas ações, né? É verdade. Eu preciso acertar, preciso agir de conformidade com as leis divinas, né? Com a vontade do Pai, do Criador, para que eu esteja bem, para que eu consiga estar num estado íntimo de isenção de culpa, né? De serenidade, né? E os benefícios por conta disso chegarão até nós, né? Não tenha dúvida. Né? E os números, a gente, como o tema é carnaval, a gente não pode deixar de observar os números. Por exemplo, no Carnaval de Salvador de 2016, da sexta-feira, né, até a meia-noite, até às 23h59 da terça-feira, só para você ter uma ideia, foram mais de 6.000 atendimentos médicos realizados só em Salvador, nos postos de saúde da capital. Isso segundo o balanço divulgado pela prefeitura da cidade. Olha, mais de 6.000. Né? A maioria desses atendimentos, na verdade, os principais atendimentos foram de dor de cabeça à intoxicação alcoólica, né? Seguidos de procedimentos feitos na cavidade bucal, né, na face, no pescoço, em razão de brigas, né, e até traumas ortopédicos, quedas, né, pessoas bebendo demais e caem nas avenidas. E um fato que chamou a atenção é que tanto em 2015 quanto em 2016, isso em Salvador, a quantidade de mulheres
que deram entrada com quadro de embriaguez superou a dos homens. Olha, as mulheres bebendo mais do que os homens. E elas que deram mais entrada, né, nesses postos de saúde por intoxicação alcoólica. E nesse mesmo... Isso fonte, viu, da prefeitura do balanço pela prefeitura da cidade de Salvador. Os 3 postos para realização de testes rápidos para detectar HIV, sífilis, hepatite e hepatites virais, de 2.034 verificações, 153 deram positivo para sífilis, 22 para HIV e 5 para hepatites. Veja que a gente está falando só um teste para 2.000 pessoas. Né? O Carnaval de Salvador, durante os 5 dias, são milhões de pessoas, né? 3, 4 milhões durante esse período. Então veja a quantidade, né, de doenças, pessoas que transmitem doenças. Então é um lugar que a gente tem que ter, né, não, né, todo o carnaval, a gente tem que ter os cuidados necessários para a gente não se envolver. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, nesse mesmo livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele diz que o carnaval, né, é uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo, né, ainda reinantes, mas que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a satisfação, a paz, o júbilo real substituirão as paixões do prazer violento. Veja bem, a gente deve entender esse aviso, essa afirmação do Dr. Bezerra, né, o carnaval da forma como é realizado hoje, né, com esse número grande de violência, né, da forma, não a festa em si, tende a desaparecer à medida que nós, né, formos avançando na evolução espiritual da Terra, em direção à regeneração, né, que onde a violência já não terá mais espaço. Pois é, essa caminhada assim, nossa, é lenta, não é, Paulo? É um despertar assim, muito, muito lento. Mas, paralelo a esse quadro todo, não é? A que você está se referindo e trazendo esses dados estatísticos, há pessoas que aproveitam também esse período para se dedicar a outras atividades. É verdade, né? Isso. A momentos de recolhimento, de reflexão, não é? De leitura. Eu me lembro, no carnaval, eu me refiro ao carnaval porque a gente costuma assim dizer, mas na verdade é o período do carnaval, né? De 2 anos atrás eu fiquei em casa sozinho, minha família não estava. Rapaz, olha, durante esse período eu vi, eu não digo milhões porque é um exagero, né? Mas vi dezenas de vídeos maravilhosos, vídeos de palestras, de conferências, foi no campo da espírita, né? De coisas, mas foi um período de tanto aprendizado para mim, de tanto crescimento assim do meu conhecimento e de renovação das minhas energias, que eu terminei o carnaval, brincando um pouco, fantasiado de anjo, né? De anjos? De arcanjo, né? Então, por que a gente não procurar, digamos assim, conciliar um pouco das nossas alegrias mais ligadas ao terra a terra com outras riquezas, outras alegrias também que são tão saudáveis e tão boas, não é? Tão construtivas, não é? Tanto bem nos trazem, não é? Então esse é um período muito interessante para isso. Há grupos, né? Os irmãos evangélicos, né? Os protestantes, os católicos, muitos, né? Se recolhem, vão para locais, né? Onde eles ficam recolhidos,
né, fazendo o carnaval deles, Fazem mas retiros, na verdade, né? são os retiros espirituais, né? Agora lembrando também que, como temos falado agora há pouco, que muitos também, que é a forma como a gente se comporta onde a gente está, né? Muitos também vão fazer retiros e cometem muitas vezes erros maiores do que muitos que vão para carnaval, não é? A gente tem que, né, tem que ter um pouco, a gente não pode ter um comportamento radical, nem para um lado nem para o outro, né? É a forma como a gente se comporta onde a gente estiver, né? Sobre máscara, uma observação interessante que eu queria falar sobre as máscaras, né? Manuel Filomeno Miranda, ele fala nesse mesmo livro que uma coisa que ele observou no carnaval, né, quando ele estava como socorrista lá no Rio de Janeiro, em 1982, ele disse que muitos fantasiados que ele via lá no carnaval haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, olha só, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror de que padeciam os seus habitantes. Então, muitas as máscaras que muitos sentiam afinidade, eu gostei dessa máscara, né? Mesmo horrível, horripilante. Ele disse que observou isso, que esses gostos foram extraídos muito dessas viagens durante o sono que eles faziam. Interessante, né? Tem muita série. Um aspecto interessante, Paulo, é que a gente observa no carnaval muitos homens travestidos de mulher. E reciprocamente, né, inversamente, né, mulheres travestidas de homem. Isso. Que explicação a gente poderia dar? Como as máscaras. É uma explicação parecida com a das máscaras, né? Inspiração decorrente né, obtida muitas vezes no próprio sono, viagens que o amigo espírita sabe que a gente, quando dorme, a gente não fica inativo, né? O espírito não dorme, a gente vai para regiões que a gente não sabe, nem sempre a gente sabe, às vezes a gente tem algumas vagas lembranças, né? E por isso que cada um procura a sua forma de se divertir de acordo com os seus gostos. São coisas assim bem interessantes, né? Quando observadas de um ponto de vista mais amplo. Né? E lembrando que nem todos os casos são iguais, né? Uns acontece isso com uns e outros não. Não significa dizer que foi inspiração, que em todos os casos não. Eu não gosto de rotular, não. Então, em razão disso tudo, a gente se perguntaria: e o Espiritismo, será que ele condena o carnaval? Né? Que resposta a gente poderia dar? Será que ele condena? Claro que ele não condena. O Espiritismo, ele não condena o carnaval. Agora, também ele não estimula. Por que não estimula? Em razão desses excessos que a gente está falando. Esses excessos de toda a ordem, né? As bebidas, as drogas, as orgias, né? Os exageros que extravasam, né, o desequilíbrio e possibilitam, né, com isso a atuação de espíritos inferiores que se aproveitam a oportunidade para se locupletar, mesmo com a alimentação de fluidos densos, né, formados de um ambiente espiritual de baixo teor vibratório. Pois é. E como então a gente poderia fazer, o Paulo? De que forma a gente poderia bem aproveitar esse período? Não é bom que fique claro aqui para os nossos ouvintes que nós não estamos atirando pedra ou condenando essa festa, não é isso? Não. A gente está fazendo uma reflexão
e vendo de que maneira a gente pode melhor aproveitar o tempo, né? E até evitando se envolver com situações complexas, delicadas, né? Como você falou, os acidentes, né? Normalmente onde há multidão, sobretudo quando nessas ocasiões há o excesso das emoções, né? Da bebida, né? Os excessos de uma forma geral, das paixões. Então as coisas ficam como que fogem ao nosso controle, né? Então seria necessário um equilíbrio muito grande por parte daquele que fosse lá e não se deixar envolver e estar ausente, imune a qualquer um desses acontecimentos. De repente uma bala perdida, uma briga, uma coisa que não tem nada a ver, você não tem nada a ver com ela, mas de repente sobra para você alguma coisa, né? Então, como a gente ocupar bem esse tempo, aproveitá-lo de uma forma que seja mais efetivamente mais proveitoso, mais salutar, não é? Correto. Complementando, antes de responder a sua pergunta, que eu acabei deixando de complementar sobre o espiritismo se condena o carnaval, ele não, como eu disse, não condena, né, mas também não estimula, né? Por quê? Porque o espiritismo ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos superiores sempre nos lembram disso, né? Falam muito sobre o livre-arbítrio, mas e alerta que somos responsáveis tanto individual quanto coletivamente pelas opções definidas em nossa vida. Então o espiritismo ele esclarece. Só tem um carnaval, é assim, ele não proíbe, mas ele esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, né, que recebendo todo tipo de influência, tanto boas quanto más, né, dependendo da sintonia de cada um. Competem a cada um, né? Exatamente. E em relação à sua pergunta que você falou no início, por exemplo, se nós formos, né, de qualquer forma, você é espírita, eu sou espírita e pode gostar da festa, né? E se formos, existe alguma, né, poderia perguntar, existe alguma forma sadia de brincar o carnaval, né? Como se proteger, né? Que você perguntou aí das energias negativas da festa. Eu gosto de uma resposta dada por Carlos Bacelli, né, um médium e escritor espírita mineiro. Ele lembrando Paulo de Tarso, né, que nos advertiu, né, Paulo de Tarso nos advertiu que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ele querendo dizer o seguinte, como a gente disse agora há pouco, que o mal não está tanto na coisa em si, mas em como nos conduzimos dentro dela. Então, o carnaval não seria como é se não fôssemos o que somos. Porque é natural a presença do jovem, espírita ou não, em festas, em boates, né? Em carnaval, que é uma festa. Agora, qualquer um, principalmente o espírito ou aquele que tem conhecimento, né, que tem mais responsabilidades, ao entrar num local de diversão, a gente não pode deixar de fora a nossa condição cristã, né, ou a condição religiosa, como se tal condição fosse uma capa, né, que a gente a qualquer momento pode despir-se à vontade. A gente vai para o carnaval, tem que se comportar como um cristão, se não quiser se envolver, né, nesse clima pesado, né, que envolve essa festa. Muito bem. E assim nós vamos esclarecendo, nos conscientizando mais, né, da nossa realidade. A doutrina espírita tem essa característica, né, de esclarecer, né, de mostrar
sem impor nada, né? Os caminhos, as opções são nossas, né? E uma vez feita a opção e vivenciado aquilo, também as consequências serão nossas, né? Para a gente desfrutar delas, boas ou más, né? É verdade. Então, é muito importante esse entendimento. Nós temos aqui, viu, Paulo, desculpe, umas questões trazidas pelos nossos ouvintes, e a gente gostaria de mencioná-las com o propósito de responder a eles, e até para o enriquecimento nosso aqui também, não é? Tem uma pergunta de Anselmo, que é mais ou menos o que a gente já comentou antes, mas vamos repeti-la. Ele diz assim, o Anselmo é de Maceió. Nosso boa noite, Anselmo, para você. E o Anselmo diz assim, sou carnavalesco há 60 anos. Olha aí. O que a doutrina fala sobre? Ela condena o carnaval é um atrativo para espíritos do mal, mas quem brinca com amor sem uso do álcool? Boa pergunta, Anselmo. Boa noite, caro amigo Anselmo. Como a gente tinha comentado, né, como a gente tem falado agora há pouco, a gente viu que o Espiritismo não condena, né? É a forma como a gente se comporta, como você mesmo disse, né, brincar com amor, com alegria, como havia os carnavais, né, há 30, 40 anos, né, nos salões, festa agradável, ainda hoje existem em alguns locais, onde as pessoas vão realmente para brincar, para se divertir. É a gente se policiar, aonde estiver brincando, não só no carnaval, mas como a gente está falando do carnaval, né, para quem gosta, tá se policiando, tá? É o vigiar e orar o tempo todo, porque a gente tem direito de ser feliz, de ser alegre, né? Cada um com seus gostos. É manter a vigilância para não se envolver, né, com as energias pesadas que existem para quem vai para essas grandes festas de carnaval. Pois é, Anselmo, é isso aí, Anselmo. Se você é um carnavalesco, aproveite, continue carnavalesco, não é? E sendo ponderado nas manifestações das suas emoções, não é? Buscando sempre o equilíbrio. E você, pela sua experiência, eu acho que pode dar uma contribuição também para o equilíbrio daqueles que estão ali em sua volta, né? Com o seu exemplo, com a sua moderação. Eu acho que é interessante. Daqui a pouco, antes de terminar, eu falo a versão de Ivaldo Franco sobre o carnaval, né? Que responde já para responder mais completa aí a essa pergunta de Anselmo. Certo. Muito obrigado, então, Anselmo. Temos uma pergunta também aqui de Robson Medeiros. Ele é de Campo Grande, de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. Ele é nosso boa noite, Robson. Campo Redondo. Capão. Hein? Capão ou Campo? Não, Campo Redondo. É um município novo, que para mim não é um município novo. O nosso carinho a todos os nossos amigos do Rio Grande do Norte, um estado tão bonito, não é? Uma capital tão bela. E o Robson faz a seguinte pergunta: o carnaval, festas juninas e o Réveillon, na visão espírita, é a mesma coisa? Oi. Carnaval, festa junina e Réveillon. Do ponto de vista
espiritual, é como a gente falou agora há pouco, né? A forma é porque o carnaval, né, comparando com a festa junina, por exemplo, né, há locais, o carnaval ele mexe mais com as energias, né? As pessoas se sentem mais livres, mais libertas para extravasar suas energias. As festas juninas são mais contidas, né? As pessoas, né, é uma festa mais família, mais, né? Família também, claro que tem, né, os forrós com multidões, tudo. Em todo local que existe multidão, né, o procedimento é o mesmo. Quem vai deve se comportar, né, com responsabilidade, né? Isso é em qualquer festa, qualquer local, né? Se a gente vai para o São João, né, o Robson vai para o São João de Caruaru, ele vai dirigir, né, longas distâncias. Então tem que ter cuidado. A responsabilidade ela abrange todo o percurso, né, todo o trajeto, né? Dirigir com responsabilidade, não beber, né? Fazer oração antes de viajar, mentalizar, né? Também elevar a mente ao alto, né? Durante as festas, por que não? Né? Para a gente tentar nesses locais brincar, mas sempre estar em sintonia com o alto, né? As mulheres, né, nessas festas terem cuidado também até com roupas, porque para não atrair, né, problemas muitas vezes com pessoas, né, relacionadas à questão da sexualidade. Então são uma série de cuidados que todos nós devemos, não revidar uma provocação no local desse, pessoas que tiram brincadeiras, que não conhecem você, que ficam muitas vezes provocando. A gente não tentar entrar em sintonia, seja a festa junina, seja no Réveillon, né? Réveillon é a mesma coisa, né? Multidão, mas a festa é mais contida também, dependendo do local, né? O carnaval são 5 dias de festa, de bebedeira, né? Nas estradas a gente tem que redobrar, né, as nossas... Mesmo você, quando eu vou para Salvador, todo ano, eu vou com minha família, minha esposa, nossos filhos, nas estradas a gente faz oração quando sai, né? Eu boto músicas, né, leves, né, edificantes durante a viagem. Lá eu também procuro, né, fazer orações. A gente tem que estar lutando, né? Tem que estar lutando. Uma permanente vigilância, né? É verdade. Então é isso aí, o Robson. Não importa a festa em si, o momento, mas o estado da alma do indivíduo, não é? O estado de espírito com que você está sintonizado. E assim sendo, onde a gente estiver, a gente pode estar sendo um agente do bem, né? Pode estar contribuindo para uma boa energia daquele espaço, ainda que seja pequenininha, mas a nossa contribuição pode ser valiosa. Muito obrigado, Robson. Um abraço para você e todos os nossos irmãos do Rio Grande do Norte. Temos uma outra pergunta aqui também de Freitas. Freitas é de Maceió. E ele diz aqui o seguinte, o Paulo, ele diz: Jesus diz que o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca. O expositor fala de condenações, onde espíritos maléficos se aproximam no carnaval pelo uso do álcool. Será que não existem problemas maiores, onde espíritos de mal se aproximam, a exemplo da vaidade, da prepotência, da mentira, entre outros? Não é uma situação pior? A alegria dos carnavalescos
não ameniza a energia negra desses espíritos maléficos? Como a gente está falando no carnaval, né, o nosso foco foi no carnaval. No carnaval a gente sabe que é uma festa regada a muita bebida alcoólica, né, e a todo tipo de excesso. Agora, onde estiverem pessoas egoístas, né, pessoas voltadas para o mal, não é, na verdade, não falei em condenação, né? No carnaval, né, as pessoas, o álcool, seja lá no carnaval, a gente está falando no carnaval, mas pode ser em qualquer local, né, de quem utiliza a bebida alcoólica. As pessoas más, as pessoas invejosas, os problemas, onde elas estiverem, elas vão estar com essa nuvem negra, né, atraindo espíritos do mesmo jeito, esses espíritos, né, que se aproveitam dessa sintonia, dessa afinidade para provocarem, né, problemas, né, para nos prejudicarem, né? Então não é só no carnaval, né? A gente está enfatizando bem que em qualquer local, né? E o carnaval, o espiritismo, a gente já disse que o espiritismo não condena o carnaval. E qualquer conduta mental que possa levar a essas situações indesejáveis, né? Correto. Elas não são boas, qualquer que seja o ambiente, né? Isso. Pode ser no ambiente de festa, pode ser ambiente, né? na rua, o indivíduo sozinho, na sua intimidade, né? Se ele está nutrindo esses, claro, alimentando esses pensamentos maléficos. O fato de beber, né, que vai fazer isso, né? A gente é bom deixar bem claro, né, que muita gente bebe, sabe beber, né? E não tem problema nenhum, não causa problema a ninguém. Enquanto isso, tem pessoas que nem bebem, né, e infernizam constantemente a vida dos outros, né? São pessoas que causam muito mal, não só para ela, como para quem convive com ela. Não necessariamente o álcool. A gente fala o álcool pelo excesso de bebidas. Não significa dizer que quem vai beber vai atrair problemas, nem vai causar problemas para ninguém. Ele conclui o Freitas, né? Viu, Freitas? O nosso boa tarde para você, boa noite. O Freitas conclui a pergunta dele argumentando o seguinte: a alegria dos carnavalescos não ameniza a energia negra desses espíritos maléficos? Também, né? Claro que a alegria faz parte da vida. Quem é que não... eu não gosto de carnaval, mas quem gosta, se sente alegre, não existe mal nenhum. E muitas vezes sim, né? Assim, a alegria pode afastar também. Só que a gente tem que ter cuidado, né, com a alegria demais, né? Não é o problema da alegria, né? Na verdade, existem essas pessoas que vão realmente com a finalidade de brincar, né? Elas acabam neutralizando até essas forças, né, invisíveis, né, de espíritos que vão para lá com más intenções, sem dúvida nenhuma. É isso aí, o Freitas. Muito obrigado, muito boa a sua participação e um bom carnaval para você, com equilíbrio, com saúde, com paz, junto aos seus familiares. Temos a participação de Aline também. A Aline é do Recife. Boa tarde. Aline, boa noite. Recife é a capital do frevo, né? Nossa cidade aqui vizinha, capital vizinha. E nosso carinho para vocês todos, pernambucanos, a quem eu tenho uma admiração muito grande pelo espírito empreendedor, pela capacidade, não é, criativa, por essa simbiose que os pernambucanos têm com a arte, não é? Com a criatividade. Nosso carinho para vocês, Aline. E a Aline pergunta o seguinte: como o espírita deve se comportar com o carnaval? Não ir assistir? Não participar? O que o espiritismo tem a dizer?
Aline. Boa noite, Aline. Como a gente já comentou agora à noite, né, se o espírita gosta do carnaval, né, ele brinca o carnaval, mas com responsabilidade, né, comportando-se como um cristão, né, para não se envolver com os problemas que podem surgir durante o carnaval. O espiritismo não condena carnaval. Né? Se vai para o carnaval, como a gente disse, né, faça orações, vá com o intuito de realmente brincar o carnaval, né? Cuidado com as provocações e curta a festa, brinque se gosta de brincar. É essa a visão, a oração antes de ir, né? Dirigir, evitar, se você perceber que o álcool influencia você de forma negativa, evite. Aline, complementando ou prosseguindo as palavras do nosso querido Paulo, o Espiritismo não diz nem que a gente vá, nem que não vá, né? Isso. O Espiritismo apenas ele expõe, mostra os fatos nos seus aspectos mais amplos da vida, né? Que às vezes a gente vê as coisas muito sob o ponto de vista da materialidade, se abstraindo do lado mais importante, que é o lado espiritual. Não é o lado espiritual que eu falo, não é o lado da religiosidade, não é nesse sentido, é o lado da nossa essência, que quando a gente fala em espírito, parece que a gente está falando em religião, não é nada disso, a gente está se referindo a um fato da vida tão importante ou mais importante do que essa realidade que nós conseguimos deslumbrar com os nossos 5 sentidos. Então, Aline, somos nós quem fazemos as opções, né, para onde vamos. Você quer falar alguma coisa, né? Complementando ainda, né, essa resposta, e também acrescentando a resposta para o nosso amigo Anselmo e o nosso amigo Freitas, os ouvintes. E o Robson, né? Isso, e o Robson. Divaldo Franco, ele, para tranquilizar quem gosta de carnaval, ele diz o seguinte, que brincar, divertir-se, né, ir para festas, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Não é proibido ser feliz, muito menos ser alegre. Devemos trabalhar profundamente em favor do nosso carnaval, mas sem os abusos, olha aí, sem os abusos que são da criatura humana e não da festa em si mesmo. Divaldo Franco disse isso numa entrevista chamada Espiritismo e Carnaval, no programa Transição. Então, brincar, ser feliz, né, brincar com responsabilidade, né, faz parte do dia a dia da nossa vida. Legal, Aline. Então, estamos aí nessa, não é, Aline? O importante é a gente buscar essa compreensão mais ampla da vida e procurar viver da forma mais alegre, mais descontraída possível, mais feliz, mais leve, né? E ao mesmo tempo fugindo, não é? Ou evitando as situações que possam nos levar ao desgaste, à infelicidade, aos momentos infelizes. Então é isso aí, minha amiguinha. Que o seu carnaval seja maravilhoso. Talvez até você não goste do carnaval em si, mas que esse período seja bom para você, para suas reflexões, né? Uma leitura boa, um livro edificante, nos ajuda muito. Uma boa conversa com um amigo, a companhia da família, uma visita a um abrigo, a um necessitado, a um enfermo. São coisas assim muito boas, né? Se você tem essa aptidão, já compreende a vida assim, que aproveite esses momentos, né? Para desenvolver
e se beneficiar com essa realidade. Nós temos 3 minutinhos só. Olha como passou o tempo bem rapidinho, muito mais rápido do que você imaginava. Você queria fazer mais alguma consideração sobre uma fala do Chico, não é? Não, é sobre é sobre os centros espíritas no carnaval. Sim. Né? Que eu já vi algumas pessoas questionando, né? Que se deve fechar os centros espíritas ou não. E no livro, nesse mesmo livro, Nas Fronteiras da Loucura, tem uma resposta brilhante sobre isso, bem esclarecedora, né? Dada por um espírito chamado Genésio Duarte. Quem estiver com o livro é na página 161. Ele diz o seguinte: a sociedade espírita, porque muitos, Leones, acham que deve fechar os centros espíritas por causa da influência, principalmente nesses locais onde o carnaval é muito intenso. E ele responde o seguinte, que a sociedade espírita, que se sustenta na realização dos postulados que apregoa, tem estruturas que a defendem, de um como do outro lado da vida. Depois, cumpre aos dirigentes da casa espírita tomar providências mediante maior vigilância em tais ocasiões, que impeçam a intromissão de desordeiros ou doentes, sem condição de ali permanecer. Acautelar-se em exagero do mal é duvidar da ação do bem. Temer agir corretamente constitui ceder o campo à insânia. Resposta brilhante. Muito, né? Equilíbrio, ou né? seja, não há necessidade de fechar, muito pelo contrário. Ao contrário, né? A casa espírita deve ser um pronto-socorro espiritual, né? E como tal, deveria estar aberta 24 horas, né? Exatamente. Não fechar. Sobretudo nesse período, né? Em que essas energias deletérias, elas circulam mais. E se a gente está nesse momento com os sentimentos voltados para o bem, para o amor, com os sentimentos elevados, eu acho que ameniza, quebra um pouco toda essa sombra que se espraia sobre o planeta, né? Em particular aqui no nosso país, onde esses momentos são tão exacerbados em termos de desregramento, não é? É verdade. Se o Caetano Veloso, Leones, tivesse lido esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele tinha mudado a letra da lei, da música dele sobre o trio elétrico, né? Sim. De que atrás do trio elétrico... Só não vai quem morreu. Não é assim que ele levanta? Se ele tivesse lido, ele mudaria para trás do trio elétrico, vai até quem já morreu. Né? Sobretudo, né? Sobretudo. Sobretudo. Pois é isso, Paulo, foi muito bom as suas considerações finais, viu? E para você se despedir aqui dos nossos ouvintes. Obrigado, Leones, mais uma vez aqui. E aos nossos amigos ouvintes, né, eu desejo aí um ótimo carnaval para todos e que não esqueçam que vigilância, oração e o trabalho no bem, né, são fundamentais, né, em nossas vidas, em qualquer ocasião. E no carnaval, mais ainda. Não só no carnaval, nas grandes festas, mais ainda. A gente redobrar, né, a nossa vigilância para a gente não se envolver em problemas, né, que podem nos atrasar um pouco da nossa vida. Mas que todos possam ter um carnaval em paz com Jesus. Pois é isso, que Deus nos abençoe. Obrigado, Paulo, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigado ao
o Márcio Eduardo, né, o nosso homem aqui da retaguarda. E obrigado a você, ouvinte, pela sua participação, a sua audiência, o seu carinho. Que Jesus nos abençoe e seja a luz das nossas ações, do nosso caminhar. Que Ele esteja sempre nos nossos corações. Um abraço e nosso boa noite.